E eu quero começar com notícias abusivas, notícias que abusam da nossa capacidade de indignação. Alexandre de Moraes, meus queridos, abriu investigação contra diretores do Google e do Telegram. O magistrado fixou prazo de 60 dias para que a polícia colha os depoimentos. Olha só, eles vão ter que explicar a suposta campanha de desinformação, meus queridos, sobre o projeto de lei 2630, o PL da censura. Ele atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que por sua vez foi baseado em manifestações do presidente da Câmara, Arthur Lira. Quero passar a bola, como nosso convidado especialíssimo de hoje, o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, porque eu fui muito enfático aqui nas críticas com relação ao Arthur Lira. E, deputado, parece para nós, plebeus que estamos aqui olhando de São Paulo e do resto do Brasil, que existe um alinhamento do Arthur Lira com o Executivo para passar a qualquer custo o PL da censura. Olha, com o Executivo, com o Judiciário e, obviamente, com as forças de corrupção que existem ainda no Congresso Nacional, que estão ali, os partidos, etc. Esse PL da censura, o que ele é? É para dar controle da comunicação no Brasil. Controle absoluto sobre absolutamente tudo. E o que eu vejo? Então já foi rechaçado pela sociedade, já foi rechaçado pela amplitude dos deputados. Agora a máquina continua nessa sanha de botar censura. Eles não vão desistir desse projeto. Seja ele na íntegra, como ele foi apresentado, seja ele fragmentado, como está sendo a estratégia agora, ou regurgitado em outros momentos. Eles não vão abrir mão disso. Por quê? O plano é ditatorial, como eu mencionei. Ditadura depende de censura, de propaganda, de força policial na mão do Estado. Isso é que é os três pilares da ditadura. Então eles não vão abrir mão de censura. Censura é fundamental. Então eles querem construir uma ditadura, está bem claro isso. O Estatuto do PT já diz isso, não fala ditadura, mas fala em todo o resto, só não precisa dar a conclusão. Então eles não vão abrir mão disso, vão sempre caminhar. Agora, o que eu acho que está um grande erro que pode ter uma ramificação, um desdobramento muito ruim? Você veja, são empresas se defendendo publicamente de ataques ou de projetos que vêm do governo contra o próprio modelo de negócio dessas empresas. E se eles estão fazendo isso na parte de comunicação e mídia, o que impede deles de fazerem isso no agronegócio? O que impede eles de fazerem qualquer outra coisa com relação ao industrial? Imagina se eles agora vêm com um plano industrial nacional, que a indústria do Brasil rejeite. Agora vai perseguir todo mundo, vai investigar todo mundo da indústria, que não quer aquele plano industrial que o governo está propondo? Então, veja o perigo desse alinhamento. E eu até questiono aqui o deputado Lira, se isso realmente, ele está entendendo esses desdobramentos, se ele está aliado a esse plano ditatorial que o Executivo tem, sempre teve, e que agora o STF parece dar a grande chancela. Deputado Lira, você está alinhado com esse plano ditatorial? É bom que a gente saiba, é bom que a opinião pública saiba disso, porque a Câmara é o último repositório, por pior que ela seja, por mais não representativa que ela seja, ela ainda é a porta de entrada da democracia do Brasil, é o último bastião de resistência contra tudo que está vindo do Executivo e do Judiciário. Então, Lira, você tem uma responsabilidade com essa missão. Gostaria de saber, acho que a população vai estar muito bem servida se você responder essa pergunta. Queria pegar o comentário do deputado Luiz e passar para o Holliday o seguinte: parece, Holliday, que o Arthur Lira esconde o discurso da censura com argumentos técnicos. Não, isso daí é para proteger a oposição. Na verdade, isso vai proteger vocês. É que nem quando eles falam em democracia, eles conseguem subverter a lógica e o bom senso em prol de um projeto tenebroso, um descalabro para a liberdade de expressão. Não, exatamente, O discurso, a maquiagem por detrás do PL, claro, é o combate às fake news, etc. E aí quando você vai analisar esse discurso de tentativa de convencimento do Arthur Lira para angariar os votos da oposição, ele diz o seguinte: não, mas veja, se você não regulamenta as fake news, aquele que tem maior poder de distribuir notícias falsas e, portanto, causar um maior estrago é o governo. Logo, a oposição vai sair como a mais beneficiada. Só que não é isso que a gente vê.
já há, em tese, no Brasil, um combate muito duro às fake news. E esse combate ele só tem se dado em relação à direita. Um exemplo que eu não canso de dar e eu gosto sempre de repetir é o do André Janones. O André Janones, durante toda a campanha eleitoral, tanto no primeiro quanto no segundo turno, desferiu assim várias fake news pesadíssimas em relação ao Bolsonaro. Transformou o Bolsonaro em satânico, inventou diversas outras fake news absolutamente pesadas da ordem pessoal e da ordem também de governo. Chegou a dizer que ele ia diminuir o salário mínimo e tantas outras coisas bizarras. E depois também continuou lançando diversas fake news. Agora, pouquíssimos dias atrás, ele postou no Twitter que o deputado Mário Frias tinha dado um soco no Guga Noblar em plena Câmara dos Deputados. Aí você vai analisar o vídeo, ele basicamente tirou o celular da mão do Guga e depois colocou na mesa, e isso se transformou num soco, quer dizer, e o post está lá. Ninguém tirou, não houve decisão judicial, não houve abertura de inquérito, não houve todo um discurso em torno das fake news e como isso é absolutamente prejudicial para a democracia. Então parece que há realmente só a preocupação com o que em tese é fake news de um lado da história. E é óbvio que com a aprovação desse PL vai ficar ainda mais difícil para a oposição fazer oposição. É disso que se trata. E há uma dificuldade aí muito grande porque você nunca sabe o que o Lira está pensando exatamente. Isso pode ser positivo em alguns aspectos. Porque, por exemplo, se você compara com o presidente do Senado, você tem ali uma subserviência completa ao governo federal. O Pacheco ele não tem vontade própria. A vontade dele é a vontade do Lula. No caso do Lira, não exatamente, não necessariamente. Às vezes ele se revolta, às vezes ele tem uma resistência, outras vezes ele é completamente subserviente. Mas nesse caso do PL da censura, há um alinhamento completo, como disse aqui o deputado Luiz Felipe, há um alinhamento completo tanto com Lira, com Pacheco, quanto com o Executivo e com o Judiciário. E aí fica muito difícil para a oposição fazer o seu trabalho. Tanto é que eu diria que essa foi uma das maiores vitórias que nós já tivemos até aqui, conseguir esse adiamento da votação e virar tantos votos. Porque realmente o poder de todo esse establishment unido é quase que invencível. Adrilles Jorge, meu querido, a gente está com uma situação complicada aqui. Na linha do que o Holliday falou, o Lula está querendo comprar uma parte do centrão fisiológico para votar junto com o governo. O Supremo Tribunal Federal está surfando na onda da censura, porque parece que eles querem controlar. Censura a gente sabe que não tem nada a ver com informação, né? Tem a ver com controle de grupo. E o que se estabelece, essa nuvem negra que está em cima do Brasil e da gente, parece que é o prenúncio do fim dos tempos no que se refere à liberdade de expressão. Para mim, essa é a pauta mais importante hoje da República. E para você? Eu acho que talvez seja a única, praticamente, que encapsula todas as outras. A gente está falando assim de liberdade. Liberdade é mais importante, como dizia o Nelson Rodrigues, do que o pão. Por quê? Sem a liberdade, você não tem a liberdade de trabalhar, a liberdade de ação, a liberdade de ir e vir. Parece que eu estou fazendo uma distopia. Foi na época da pandemia que todas essas liberdades fundamentais garantidas não só pela Constituição, mas por Deus, bíblicas, liberdade de consciência, de percepção de realidade, liberdade de andar, de ir e vir, de trabalhar, de colocar sustento para sua família, são liberdades providenciais colocadas na própria Bíblia. E é isso que está sendo ceifado, é isso que está sendo absolutamente oprimido. A gente tem uma política, uma polícia vigiadora na Alemanha Oriental que chamava-se Stasi. Agora, o Arthur Lira está deixando que faça uma investigação em próprias mensagens direcionadas de deputados dentro do Congresso Nacional contra a PL. Ou seja, isso é completamente abusivo. Um deputado tem por função, o deputado Felipe de Orleans pode confirmar isso aqui, de falar. Um parlamentar ele fala, ele critica, ele mostra as agruras da República, quais são os problemas, quais são as questões a serem enfrentadas. Você vai proibir um deputado de estabelecer contra uma PL que está impondo de cima para baixo uma censura? Aí você tem a perseguição em cima das diretorias do Google e do Telegram. Ou seja, a megalomania censora, a sanha censora dessa gente chegou a um limite, a uma estratosfera, ultrapassou todos os limites possíveis.
Qual é a razão disso? Então a gente tem que perguntar qual a razão do Lira e de alguns deputados, do Centrão Fisiológico, querer aprovar uma PL para que os deputados fiquem invioláveis? Seria uma ingenuidade lesiva à própria consciência do brasileiro, à própria consciência dos deputados. Porque a censura não tem ombro, ela entra em todas e penetra em todas as frechas que ela vir. Ou seja, daqui a pouco um deputado, aliás, daqui a pouco não, um deputado já foi impedido de fazer críticas incisivas a quem quer que seja. O Daniel Silveira, que recebeu o indulto do presidente, que foi absolutamente questionável as suas críticas e cujo indulto foi proibido, fez exatamente isso. Críticas incisivas, grosseiras, levianas, como permitia o Alexandre de Moraes num artigo publicado anos atrás, um artigo brilhante, inclusive, que ele dizia: se você não quiser receber críticas, não vá para a vida pública. Crítica não é necessariamente discurso de ódio ou fake news. Uma crítica objetiva e uma crítica até vulgar, ela é lícita na liberdade de expressão, que pode sobrar no princípio democrático. Uma opinião que não abarca toda a realidade, ela não é uma fake news, porque nenhuma opinião vai abarcar toda a realidade. A gente persegue a verdade desde a época dos pré-socráticos. Platão já discutia o que era ou não verdade. Agora é o Alexandre de Moraes, é o STF, é Arthur Lira que vai dizer o que é ou não verdade. Eu acho que toda essa questão se resume na questão seguinte. As redes sociais são a praça pública do homem comum. Pela primeira vez, o homem comum não precisa de intérprete, não precisa de um ventríloco que fale por si mesmo, quer seja um juiz, quer seja um jornalista, quer seja um político, quer seja um intelectual, quer seja um professor. E isso mudou substancialmente a questão geopolítica mundial. Pessoas como Trump, como, sei lá, Erdogan, sem entrar no mérito de quem são essas pessoas, pessoas como Bolsonaro aqui no Brasil, entraram na política sem o apoio do establishment nacional e internacional e mudaram a dinâmica da política nacional e internacional. E esse establishment, por razões obtusas, algumas financeiras, moralmente financeiras, corruptas, de certa forma, e imperiais nesse sentido, fazer com que essa voz do homem comum seja solapada e que as grandes empresas de comunicação, que também eventualmente exercem fake news, que também exercem essencialmente discurso de ódio, como dizer que, sei lá, o Bolsonaro é genocida, assassino, fascista, ditador. Perfeito. Ou seja, você projeta no outro aquilo que você faz. Porque ninguém é detentor da verdade absoluta. E o que eles querem é deter a verdade absoluta. E a pergunta que a gente faz é: o que Arthur Lira e qualquer deputado da Câmara esteja ganhando com essa censura? Dinheiro? Então, não sei. Eu queria aproveitar e falar que eu acho, Geisiane, que a gente precisa começar um processo de responsabilização. A gente fala que o Brasil é o país da impunidade com relação ao crime e ele se tornou o país da impunidade com relação ao abuso de poder e de autoridade. Eu estou vendo abuso de poder de todos os lados aqui, né? O Arthur Lira, isso para mim é suficiente para colocar o Arthur Lira no Conselho de Ética. O Pacheco atrasando o 8 de janeiro a CPMI, Conselho de Ética, para perder o mandato. Não dá para a gente transigir com esse nível de abusividade. É um tapa na cara de todo mundo. Exatamente. Quem é que vai porque tá todo mundo envolvido, eu acho que STF, agora, a PGR, quando a gente fala, Câmara, quando a gente fala que o sistema é bruto, aonde que a gente vai, deputado? Aí eu queria ouvir rapidamente a Geisiane para a gente passar aqui essa pauta que ainda vai ficar mais intensa, essa pauta, ainda falando da Bárbara, do Te Atualizei. Mas como que você enxerga esse contexto de abuso institucional sistêmico? Olha, começando falando pelo Arthur Lira, que ele fala o seguinte na notícia Crime, abro aspas, tem lançado mão de toda sorte de artifícios em uma sórdida campanha de desinformação, manipulação e intimidação, aproveitando de sua posição hegemônica no mercado. É assim que ele se refere às Big Techs, né, ao Google e ao Telegram, que elas é que estão disseminando e manipulando por conta do monopólio, o monopólio mesmo econômico que existe nessas empresas. O interessante dessa história inteira é que as Big Techs também censuram. E desde o começo, nós, a direita, que somos censurados dentro das plataformas dessas Big Techs, dentro do YouTube, dentro do Instagram, dentro do Telegram, nós sempre avisamos que uma hora a censura vai pegar vocês. E essa hora chegou. Agora, o senhor ministro Alexandre de Moraes quer censurar também, já está fazendo a censura com as Big Techs. Ele já pediu para bloquear contas, contas econômicas, né, do Google, do Telegram,
pede investigação dos diretores, e aí eu pergunto, mas investigar qual crime? Qual é o crime que eles cometeram? A premissa de uma investigação é que você cometeu algum crime, você foi contra alguma lei. A gente vive num país que se opor a um projeto de lei é crime. É essa que é a realidade. E é um crime porque está contra aquilo que foi estabelecido pelas oligarquias que mandam nesse país, que hoje está na figura do Lula e na figura do judiciário, infelizmente. Então, qual que é o crime que essas Big Techs cometeram? E aí, aqui eu deixo o aviso para os parlamentares que nos perseguem. O André Janones e toda a corja que anda junto com ele, inclusive os censores que se colocaram aí nesse lugar de censores, como um Felipe Neto, a censura também irá pegar vocês. Ela não vai ficar. Nós somos a linha de frente. Nós somos os que são taxados de discurso de ódio, de espalhar desinformação, de passar fake news. Nós somos a linha de frente. Mas muito em breve a censura também irá atrás de vocês. Porque um ditador, ele quer ditar. Ele não quer saber quem é que está do lado dele agora e daqui a pouco vai mudar. Não interessa, ele não tem princípio, ele não tem valor, ele não tem moralidade. Um ditador, ele quer ditar. E nós temos no cenário brasileiro, na atual política brasileira, ditadores que estão passando a censura e vai passar como um rolo compressor. Não só na gente, mas em vocês daqui a pouco. Do mesmo jeito que está passando agora no Google, no Telegram e em todas as Big Techs que nos censuravam. Marco Antônio, eu acho que é importante a gente levantar uma questão que é a seguinte. Existe todo um discurso a favor da PL das fake news, que é o seguinte, não vai censurar ninguém, é uma PL para regimentar uma opinião responsável, liberdade de expressão com responsabilidade. Se já, na antivista da aprovação do projeto, as pessoas já estão censurando quem se coloca contra o projeto, censurando parlamentares, censurando o próprio Google, censurando a Telegram, censurando qualquer pessoa que levante uma contestação, um óbice para aprovação do projeto, como sendo desinformação. Se os defensores do projeto já censuram em nome do projeto que dizem que não vai censurar, você acha que o projeto não vai censurar tendo um arcabouço legal para censura? É lógico que o projeto é a legitimação de uma censura oficial que já existe, não oficialmente, mas já existe na ação, quer seja pelo STF, pelo presidente da Câmara Federal. Mas aí, o ponto é, eu já quero... Só por mesmo uma coisa complementando isso do Adrilles, dentro do nosso sistema judiciário já existem ferramentas que responsabilizem pessoas que tenham opiniões que afetem, que difamem alguém, que causem algum problema, que causem algum dano. Já existe isso dentro do nosso sistema. Esse é o ponto-chave no qual todos os partidos de oposição se calcaram. Já existe legislação que contempla a ampla defesa daquele que é ofendido, daquele que é caluniado, daquele que é desinformado e coloca isso no colo do juiz. Então o juiz já tem esse poder. Agora, é questão de ciclo. O que eles querem tornar uma coisa que é passiva, ou seja, você age em liberdade, de repente aquela atuação gera uma calúnia, ou gera uma desinformação que gera um efeito. Muito bem. Aí, um efeito secundário é aquela pessoa caluniada, ela busca o juiz. Ela busca o juiz para passar um julgamento. E pode até se colocar em júri ali. O que eles querem criar é um ativismo mesmo, é proativar, é você ativar a justiça para que está sempre monitorando, para que ninguém cometa nenhuma calúnia, nenhuma difamação. Ou seja, você inverteu o jeito que é hoje a justiça. A justiça passa a ser ativa, buscando e limitando para que ninguém incorra em erro. Então, isso que eu acho que é uma inversão completa do sistema judiciário e também coloca em risco a nossa liberdade. Então, onde que começa a justiça e onde termina a nossa liberdade. Então, a gente está sempre debatendo isso. E o que a gente está fazendo é brincando com os pilares fundamentais de todo país desenvolvido. Né? E estamos entrando para, se por acaso passar esse projeto, nós estamos entrando para as autocracias. Que é assim que as autocracias fazem. Elas estão sempre monitorando, sempre buscando, sempre tentando identificar quem é que pode estar agindo contra o sistema, contra o governo, contra as organizações. Isso não é bom. É exatamente isso que leva à ditadura, à escravidão da população em função do sistema.